Projeto Éden. Estudo dirigido sobre Enoque, porque o livro de Enoque merece ser estudado. Capítulo 11. Não tem. Capítulo 12. Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado, e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos, e com as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor e Rei da Paz. E eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então o Senhor disse-me: Enoque, escriba da retidão, vai e dize aos sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu, e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres. E fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. Que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados. Pois eles não se regozijarão em sua descendência, eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Capítulo 13. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: Tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará. Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado. E por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então partindo dele, falei a eles todos juntos. E eles todos ficaram apavorados, e tremeram. Abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão, e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante do Deus do céu, porque eles, por si mesmos, desde então não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dambadã, as quais estão da direita para o oeste de Armon, lendo o memorial de suas orações, até que caí adormecido. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim. E caí e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus, e reprová-los. Quando eu acordei fui até eles. Todos estavam reunidos chorando em Obel-Seiael, que está situada entre o Líbano e Senezer, com suas faces escondidas. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto, e meu sonho, e comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Estudo dos capítulos 11, 12 e 13 do livro de Enoque. Essa parte do estudo já começa com uma discrepância, onde aparece escrito capítulo 11 não tem. Desde que foi descoberto e traduzido para outras línguas, o livro de Enoque recebeu várias divisões diferentes de capítulos e versículos. Algumas edições apresentam 104 capítulos, enquanto outras versões apresentam 105. Isso aí é o de menos porque divisão de capítulo e versículo são coisas de humanos. Esse tipo de erro é dos humanos que o traduziram, pois já sabemos que antigamente não existia esse negócio de divisão em capítulo e versículo. Isso é coisa recente. A minha versão, por exemplo, do livro de Enoque que eu tenho termina capítulo 105, verso 27. O capítulo 12, que é o verdadeiro início do estudo então, porque não tem o 11 com essa divisão falha, o capítulo 12 começa dizendo: Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido. Antes destas coisas acontecerem, que coisas? Essa citação está se referindo ao quê? Está se referindo à última parte do estudo anterior, última parte do capítulo 10, onde Yah, o Deus Criador, afirma que a terra seria purificada de toda corrupção e que ele não enviaria mais outro dilúvio. Nunca mais enviaria dilúvio. E antes disso acontecer, Yah selecionou Enoque, o mais justo de sua época. O livro do Gênesis não entra muito em detalhes sobre Enoque,
Mas não precisava mesmo entrar em detalhes, porque nós já temos o testemunho do próprio livro de Enoque, que apesar do sistema evangélico hoje em dia considerar que não é inspirado, e enxergar que o livro de Enoque não é inspirado, é questão de interpretação de cada cabeça. Afinal de contas, a própria Bíblia dá testemunho de que a Terra é plana e não esférica, e as pessoas enxergam terra esférica na Bíblia. O que mata o entendimento do ser humano não é o que está escrito, é como ele interpreta. É isso que mata o entendimento. Por isso que a gente vê na Bessorá de Lucas, chamado Evangelho, que um fariseu chega para ele e pergunta: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E Yeshua responde a ele com outra pergunta, dizendo: o que está escrito na Torá e como é que você interpreta? O problema não é o que está escrito, o problema é como você interpreta. O livro de Enoque, interpretado da maneira correta, ele demonstra por si só que é inspirado. O livro do Gênesis não entra muito em detalhes sobre o livro de Enoque, mas como eu já disse, não precisa. O próprio livro de Enoque sempre foi aceito normalmente. Todos os messiânicos e religiosos do primeiro século reconheciam o livro de Enoque, inclusive os próprios judeus. Mas aí, como já foi dito nos estudos anteriores, aconteceu uma série de coisas para tirá-lo de circulação. Indo nos estudos anteriores, você vai compreender a fundo. Deus o tomou para si, depois dele dedicar a Deus os 365 anos de sua vida terrestre. Esse tomou para si não se refere necessariamente à passagem de Enoque sem morte, mas se refere à missão que Deus tinha separado para ele e que Deus o escondeu, ou seja, o separou do convívio social, para que ele pudesse se preparar totalmente para fazer o que tinha que fazer. E segundo a gente vai lendo no capítulo 13 mesmo, e ao longo do próprio livro de Enoque, Enoque estava escondido, Deus o escondeu aonde? No Monte Hermon, que no texto de Enoque é chamado de Armon. O Monte Hermon, para quem conhece um pouco de geografia do Oriente, Monte Hermon é na fronteira de Israel com o Líbano e é considerado o monte mais alto de Israel, na região das colinas de Golã. Foi lá no Monte Hermon que, segundo a tradição, Deus prometeu a Abraão que lhe daria toda aquela terra, a ele e a descendência dele. O Monte Hermon é um lugar muito significativo para as coisas espirituais. É o monte mais alto de Israel e foi lá que os 200 sentinelas, os anjos pecadores, fizeram seu juramento coletivo e se uniram para praticar todo o mal que fizeram. E foi no Monte Hermon também que Enoque ficou separado da sociedade comum para servir de arauto aos sentinelas pecadores. Eles, na condição de anjos, quiseram deixar uma descendência própria deles, que predominasse sobre a terra. Mas Deus usou um humano para enviar a eles a sentença por seus crimes e pecados. Os próprios anjos compreenderam a importância que Deus dá ao ser humano com isso aí. E por isso eles quiseram viver como humanos, quiseram agir como humanos. Porque os anjos entendiam a importância que Deus dá ao ser humano. Alguns pesquisadores, filósofos e curiosos citam o fato da condenação dos anjos pecadores para acusar Deus de não ser realmente misericordioso. Por quê? Porque, segundo eles, Deus não é misericordioso porque não perdoou os anjos pecadores. Mas misericórdia e perdão não se aplicam aos servidores espirituais, porque eles foram criados com vida eterna e poderes imensos, que os seres humanos não têm. O ser humano é passível de receber compaixão e misericórdia da parte de Deus, porque de Deus o ser humano tem apenas a imagem e a forma, e nada mais. Os anjos têm poder e vida eterna. E além disso, eles enxergam o mundo espiritual com os próprios olhos. Eles não precisam se conectar a Deus através de uma crença. Eles enxergam o mundo espiritual como ele é. O versículo 12 do capítulo 2 diz: ele esteve totalmente envolvido com os santos e com os sentinelas em seus dias. Ele, no caso, Enoque. E no versículo 4 diz: e os sentinelas me chamavam de Enoque, o escriba. Um escriba era aquele que dominava a escrita e transcrevia e interpretava as leis. No caso aqui, as leis de Deus. O conhecimento da escrita, a gente sabe, é bem antigo, quase remontando ao início da humanidade. Nesse tipo de serviço que Deus encarregou Enoque, ele ficou sendo uma espécie de juiz ungido para declarar aos anjos pecadores a sentença dada por Deus. E isso no alto do Monte Hermon, já no território onde hoje se encontra a nação de Israel.
O capítulo 13 todo, até o versículo 11, mostra a mediação que Enoque exerceu diante dos anjos pecadores. Por que foi necessária essa mediação de Enoque? Porque depois que eles pecaram, os anjos, vemos no texto que Deus baniu todos eles de sua presença. Eles estavam proibidos de se dirigirem a Deus. E justamente por isso, Deus usou um mediador humano para transmitir a sentença deles. Como eu já disse nos outros estudos anteriores, Deus não faz nada diretamente. Ele sempre levanta um mediador. É um humano que ele capacita para representar o pensamento e a ação dele. E Enoque também foi uma espécie de mediador. Assim como Moisés e o homem Yeshua, cada um em seu tempo, Enoque também foi um tipo de mediador. Assim que Enoque informou a sentença de Azaziel, eles se encheram de pavor e pediram a Enoque que levasse o pedido de perdão deles até Deus. E Enoque, por ser um homem de coração limpo, até considerou ele naquele momento a hipótese de interceder diante de Deus pelos anjos pecadores. Visto que os anjos sabiam muito bem que Deus concede misericórdia aos humanos, eles tentaram apelar para a misericórdia de Deus também, e tentaram apelar para o senso de justiça de Enoque, que era um homem reto e justo. Versículos 6 e 7, vemos Enoque escrevendo um memorial de súplicas dos anjos para subir até Deus, porque até então os anjos ali já estavam proibidos de se dirigir à santidade de Deus. Mas no versículo 9, Enoque recebe de Deus uma visão onde ele passa a compreender por inteiro o pecado dos anjos. E a partir daquela visão que Enoque entendeu a transgressão dos anjos, Enoque parou de interceder por eles. Deus mostrou-lhe que ele não devia interceder pelos anjos. E mesmo não tendo perdoado os anjos desobedientes, Yah, o Deus eterno, não é mau nem cruel. Ele criou cada ser com uma finalidade. Os servidores espirituais e os exércitos dos céus não têm direito a coisas como perdão e conversão, porque eles foram criados com vida eterna e poderes ilimitados. Anjos podem voar, se materializar, se teletransportar, causar ventanias e tempestades. Se os humanos tivessem toda essa capacidade, provavelmente também não teriam acesso ao perdão de Deus. Anjos podem enxergar o mundo espiritual como ele realmente é. Eles convivem diretamente com a glória espiritual. Portanto, eles sabem muito bem como é o nosso Deus, Yah Tsevaot, Yah dos exércitos. Eles conhecem Deus não de ouvir falar, mas de ver. Nós temos acesso à misericórdia de Deus e nós precisamos dela. Nós precisamos dessa misericórdia, pois nós não temos poderes nem vida eterna. E então a sentença contra aqueles anjos é proferida e é irrevogável. Enoque 10, versículo 6 mostra Azaziel sendo amarrado e lançado num tal deserto de Dudael, local esse que é desconhecido sobre a terra. Alguns estudiosos que eu andei pesquisando consideram que Azaziel estaria preso em algum lugar logo abaixo das pirâmides do Egito. Ou seja, em alguma prisão espiritual dentro da terra, logo abaixo das pirâmides do Egito. E que essas pirâmides, em conjunto com a esfinge, seriam uma espécie de marco. Ainda não se entende muito bem o que é. Mas independente dessa tese se sustentar ou não, uma coisa se sabe bem. As pirâmides do Egito não são construções egípcias. Elas são edificações pré-diluvianas. Foram erigidas antes do dilúvio. Porque assim como foi com todas as construções de Machu Picchu, que estavam a 3.000 e poucos metros de altura, o modo como as pirâmides foram construídas, a forma de corte e encaixe de cada pedra, não importa a explicação que a ciência atual tem dado. Para a pirâmide ser construída como ela foi construída, só seria realmente possível, em tese, se algum ser muito alto, com a estatura muito alta, pegasse cada uma daquelas pedras com a mão e talhasse os vãos de encaixe e encaixasse uma nas outras com as próprias mãos. E óbvio que isso foi obra dos gigantes, os filhos dos anjos, que embora tenha muitas coisas a favor dessa tese ser aceita por todo mundo, porque eles vivem dizendo que as arquiteturas antigas não dá para reproduzir hoje em dia, porque não sei como é que foram feitas, deve ser alguma coisa de outro mundo. Mas os gigantes ninguém quer considerar. Mas o modo como as pirâmides e as construções de Machu Picchu foram feitas, se você se aprofundar nesse estudo por conta própria, você vai ver. Não tinha como. Só se algum ser com muita estatura
alguém muito alto, como os gigantes eram realmente, pegasse cada uma daquelas pedras com as próprias mãos e criassem um meio de encaixar uma na outra. Não podemos esquecer que, conforme vimos no estudo do capítulo 7, os gigantes filhos dos anjos, eles atingiam a altura média de um prédio de 30 a 40 andares. Eles nasciam como os humanos nascem e não paravam mais de crescer, por serem fruto de uma aberração, de uma mistura espiritual não autorizada por Deus. As pirâmides foram construídas pelos gigantes usando o conhecimento que receberam de Azaziel, o anjo pecador mais citado nesse estudo e nos outros, porque, de acordo com o livro de Enoque, foi Azaziel que transmitiu segredos espirituais para os humanos. Os gigantes, não só eles eram mais fortes e prevalentes do que os humanos comuns, como também estavam celebrizando o seu próprio nome sobre a terra, erguendo e construindo monumentos que até hoje a engenharia acadêmica não consegue nem reproduzir, nem explicar e nem reproduzir. Uma cidade alta e bem trabalhada, como Machu Picchu, por exemplo, foi construída com pedras marítimas, sem uso de concreto, mas com pedras polidas e moldadas para se encaixarem umas nas outras. Só mesmo os gigantes poderiam ter feito esse tipo de coisa. E foram construções tão bem feitas, com o conhecimento vindo dos céus, que nem dilúvio, nem terremoto, nada abala essas construções. Você que acompanha o noticiário internacional, você pode ver aí. O mundo passa um monte de terremoto, tempestade, pode passar o que for. As pirâmides e as construções antigas de incas, maias, astecas, tudo em pé. Nada cai, nada sai do lugar. Porque foram feitas como? Com conhecimento não autorizado vindo dos céus, pelos gigantes filhos dos anjos. Se Deus não tivesse sido tão severo com os gigantes e seus pais, os anjos pecadores, seria inviável para nós humanos vivermos aqui nesse mundo. Não poderíamos jamais conviver com eles. E a falsa ciência, que veio mais tarde, criou histórias de dinossauros e extraterrestres, também para que os gigantes não se tornassem célebres por suas obras. Isso tudo serviu para que os gigantes não se tornassem célebres. E Deus nem ia deixar os gigantes se tornarem célebres no mundo, porque eles eram aberrações, produto não autorizado por Deus. Então, essa ciência falsa toda, por um lado, serviu para Deus em algum sentido, de não deixar o nome dos gigantes ficarem célebres. No fim das contas, tudo que eles fizeram hoje em dia é considerado coisa de alienígena ou de dinossauro. Versículo 9 diz que os anjos estavam chorando por seus erros em um local hoje situado entre o Líbano e a Síria. Ou seja, tudo isso se deu muito próximo ao atual local onde se encontra Israel. Você que acredita na Bíblia e acompanha, já reparou que a região onde tem as ocorrências bíblicas importantes, a região é sempre a mesma? Quase tudo que ocorreu no início da humanidade se deu por ali mesmo, naquela área ali onde hoje é Iraque, Líbano, Síria, Jordânia, tudo por ali. Satã incitou os rebeldes contra a criação divina ali naquela região, justamente por saber que aquela região era a região escolhida por Deus para estabelecer seu povo. E assim Deus usou seu mediador, Enoque, o mais justo da época, para repreender aos anjos que abandonaram seu ambiente de origem, como diz a Epístola de Judas. Notem bem o tamanho da honra que Enoque recebeu, pelo tamanho de sua justiça espiritual. Um humano foi autorizado a repreender e sentenciar anjos que pecaram. Isso é uma alta honra vinda de Deus. Os mais retos e justos diante de Deus sempre sofrem mais do que a maioria para manterem sua retidão, mas recebem honras que a maioria dos mortais jamais irá receber. Isso é bíblico. Por meio desse estudo, a gente começa a observar quantos erros e mentiras os homens têm inventado para esconder a realidade do que realmente aconteceu sobre a Terra. O mundo se tornou uma fraude, uma grande mentira. Tudo que é certo é considerado hoje como errado, e tudo que é errado é considerado como certo. Mas se o mundo não tivesse se tornado essa mentira toda, será que os mais simples iriam saber como lidar com essa vida do jeito que ela é? No próximo estudo, capítulos 14, 15 e 16, falarei sobre a punição dos pais e a dos filhos. O que de fato aconteceu com os gigantes depois que eles morreram. Até a próxima!